Oh, glória a Deus. Que privilégio, né, meus irmãos? É uma honra, é um privilégio estar aqui juntamente com os irmãos, amém? Nesta festa tão maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo nos concedeu, amém? Se sinta abençoado nesta noite por estar aqui, né? Depois dessa palavra tão maravilhosa, né? Pastor Rubens expressou aqui para nós, também o nosso precioso irmão Gilson, amém? E nesta noite eu quero ler a Escritura, está no livro de 2 Reis, capítulo de número 4 e o versículo de número 8, amém? A Bíblia diz assim: e sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que eu tenho observado que esse que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E assim, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Por isso disse ele: chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abalançarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Amém? Que Deus acrescente a sua palavra. Essa escritura, ela é bem conhecida, amém? Para muitos, né, pastor? Amém? Para muitos. A Bíblia nos fala nesta noite, nos relata de uma mulher da cidade de Sunem, amém? A Bíblia nos relata para nós nesta noite que essa mulher, ela sempre via Eliseu passar de frente à sua casa, e algo chamou a atenção daquela mulher, né, pela vida de Eliseu. Ela viu algo diferente na vida de Eliseu. Ela viu que Eliseu era um homem diferente, e ela vai ali então até o seu marido, e relata para o seu marido, falando de Eliseu, se referindo que ele era um santo homem de Deus. E eles então tomaram ali uma iniciativa de fazer um quartinho para Eliseu e para Geazi. Nesta noite eu quero que você preste bem atenção, irmão, o que aquela ação fez na vida daquela mulher, porque a Bíblia nos descreve, nos mostrando que aquela mulher era uma mulher de posse, ela era uma mulher de bem, ela era uma mulher que tinha uma boa situação. E aquela mulher, ela tentou por muitas vezes ser mãe. E nós sabemos que só quem tem o poder de dar vida é Deus. Amém? Muitas vezes nós vemos as pessoas buscando a solução no lugar errado, irmão. Às vezes as pessoas estão batendo na porta errada. Às vezes você quer uma porta aberta, você quer um trabalho novo, você quer, muitas vezes, buscando um objetivo a mais da sua vida, mas você está batendo na porta errada. Amém? E nós sabemos também que a porta que Deus fecha, ninguém abre.
E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Amém? E quando essa mulher ela foi chamada ali na presença de Eliseu, então ele decidiu fazer algo para aquela mulher. E ele perguntou para ela se poderia falar com o rei para poder beneficiar aquela mulher de alguma coisa, mas aquela mulher era uma mulher pública. Ela era uma mulher que ela vivia no meio do povo dela. Então Geazi disse para Eliseu: ela não tem filho. Aqui nesta noite eu quero começar nesta noite esta palavra para nós. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele foi bem taxativo, irmão, quando aquele homem no livro de João capítulo 3, versículo 3, chamado Nicodemo, se pôs à presença do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não há de herdar o reino de Deus. Amém? Então, irmão, nós vemos que nós temos uma necessidade. Há uma necessidade nesta noite no mundo. O mundo, meu irmão, precisa dessa necessidade. O mundo tem que entrar em desespero para isso. Não é só nós, irmãos. Não é só nós que temos que passar por esse processo. O mundo tem que passar por esse processo. É como o nosso irmão Gilson disse, e o pastor Rubens: a única porta nos dias de Noé, a única maneira de salvação nos dias de Noé era entrar dentro daquela arca. Amém. Aquela arca era a única via de escape para aquela humanidade, meu irmão. E no dia que nós estamos vivendo, a única maneira de escape para nós não se comprometermos com esse mundo, é nascermos da água do Espírito. Aleluia. E nós temos, irmãos, que se render. Muitas vezes nós se rendemos para tantas coisas, irmão Wesley. Nós se entregamos de corpo e alma para o nosso trabalho. Nós se entregamos de corpo e alma para tantas coisas, mas quando nós chegamos diante de Jesus Cristo, nós queremos dar migalhas para Deus, irmão. Até para nós bater uma palma para Deus, pastor, nós precisamos de bater uma palma para Deus. Até para nós batermos o pé para Deus, nós precisamos. Até para nós se levantarmos para Deus, irmão Leandro, nós precisamos, irmãos. Mas quando nós vamos, irmão, num fórum, que eu já fui muito no fórum, chamado na presença do juiz como réu, quando o juiz ele entra ali, então, naquele plenário, irmão, o plenário então tem que se levantar para aquele homem. Senhor. Mas quando o Espírito Santo, irmão, entra em cena, irmão, dentro da congregação, nós ficamos tudo tímido. Será que é Deus? Irmão, quem é que tem o poder de trazermos nós da nossa casa, irmão, para um lugar tão especial como esse? Quantos homens, quantos jovens nesse momento, irmão, está caído na sarjeta? Pastor, um dia eu me lembro, meu irmão, a minha mãe me deixou sozinho na minha casa, lá em Presidente Prudente, e foi viajar com a minha irmã, lá para o Canal do Sul. E eu, viciado no crack, eu estava lá debaixo do viaduto, lá no centro de Presidente Prudente, lá perto do camaródromo. De repente eu chamei 8 moradores de rua, vamos lá tudo na minha casa. E era uma virada de ano, irmão. Eu não chego lá, irmão. É isso deles mesmo, né, irmão? Sabe? Eles reviraram a casa, sabe? Quando a minha mãe chegou no outro dia, a mesa, irmão, a mesa estava revirada, a casa só tinha fumaça lá dentro, sabe? Sofrimento, dor, angústia, tristeza, não tinha esperança de mais nada. Hoje, irmão, eu me comparo, irmão, o que eu fiz para o Senhor Jesus Cristo, para Ele me dar uma vida tão maravilhosa como essa. Por que eu não posso abrir a minha boca, irmão? Por que eu não posso perder essa voz, glorificando o nome do meu Deus? É porque, irmão, quando você lê a Bíblia no Espírito, você vê a maneira que essa mulher sunamita recebeu aquela criança, porque Eliseu falou a palavra para ela. Amém. No tempo determinado que você vai ter um filho, e ela teve aquele filho veio em cena. E aquele filho, ele foi bem recebido daquele lar, meu irmão. Bom, nós temos que receber o Senhor Jesus Cristo, irmão. Amém. Nós temos que receber Ele, irmão, com honra. Amém. Nós temos que receber Ele com glória, irmão. Amém. Não
irmão, no dia de hoje. Nós não queremos adorar a Deus, irmão. Nós não queremos louvar o Senhor. Você vê um time de futebol, esse dia o Corinthians foi campeão, meu Deus, que coisa foi aquela? A torcida invadiu o Rio de Janeiro, irmão. Você imagina quantos que eles não pagaram para ir naquele jogo, um bilhete para entrar dentro daquele estádio, para ver 22 homens correndo atrás de uma bola. E eu te pergunto nessa noite, você acha o benefício que você pode levar nesse culto, se você entrar no espírito do culto? Você precisa entrar no espírito da adoração, meu irmão. Nós precisamos entrar no espírito de Deus. Porque quando aquela mulher, irmão, recebe aquele filho, aquele milagre mudado, aquela casa transformada, mas um certo dia, a Bíblia diz que aquela criança estava trabalhando com seu pai. Então, aquela criança começou a se sentir mal, e quando foi levado até a sua mãe, aquela criança já chegou morta nos braços daquela mãe. Mas aí é onde está o diferencial. Aquela mulher, antes de ela tomar uma atitude, ela apresentou aquela criança a quem deu para ela. Aleluia. Muitas vezes nós buscamos primeiro, irmão, o recurso do homem. O homem, irmão, o homem é limitado, irmão. O ser humano é limitado. Muitas vezes nós buscamos a felicidade em tantas coisas, pastor. Nós buscamos muitas vezes a tranquilidade em tantas as coisas, sabe? As pessoas é tanto problema no mundo de hoje que eu fico até temeroso de falar. É tanta ansiedade. O profeta pregou a mensagem aqui, ó, deixando escapar a pressão. Deixa escapar essa pressão em Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós temos que deixar essa pressão escapar no Senhor Jesus Cristo. Então, quando aquela mulher pegou aquele filho estava morto. A Bíblia diz que aquele filho tinha morrido, mas não era o problema para aquela mulher, irmão. Amém? Amém. Quando você aprende de Deus, quando você começa a ser grato de tudo que você tem na sua vida, se você dá um giro de 380 graus, você só vê o Senhor Jesus Cristo, a sua confiança está em Jesus. Amém? Então aquela mulher pega aquela criança e deita na cama de Eliseu, volta para o seu empregado, fala para ele então pegar ali o jumento, abordar aquele jumento e partir para o Monte Carmelo. Ela teve o primeiro obstáculo. O marido dela disse, mas nós não estamos no meu cheiro. Amém? O profeta não vai falar, mas ela tinha um instinto, irmão, de Deus. Irmão, eu posso adorar a Deus na rua, debaixo da chuva, não importa, eu tenho que adorar. Se eu não adorar, irmão, algo está de errado comigo, eu tenho que adorar. Irmãos, você nunca passou, irmão, uma noite numa rua, no meio da rua, debaixo do viaduto, irmão, os usuários de droga não param. Você vai pensar que eles ficam de braços cruzados esperando alguém trazer droga para ele? Não, ele sai virando lixo, ele vai na cultura, eles não param. O negócio deles é fumar. Eles ficam quietos, o negócio deles é fumar. Por quê? Aquele espírito que está neles, entendeu? Faz aquilo acontecer. Agora você imagina uma igreja no Espírito de Deus, irmão. Irmão, nós batemos nas paredes, nós corremos nesse salão, nós adoramos, nós pulamos. Nós temos irmãos que saem daqui melhores. Eu não posso voltar para minha casa quando eu cheguei. Eu não me dou esse direito de sair por aquelas portas como eu entrei. Eu não me dou esse direito. Amém? Eu não posso me ter esse direito, porque eu não tenho esse direito. Porque, sem sombra de dúvida, está escrito: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. Então, onde está Jesus? Aonde está Jesus? Pergunta nessa noite, onde Jesus está? Porque quando aquela mulher, irmão, tomou aquela atitude e ela foi ao Monte Carmelo, de repente, Deus não tinha falado para Eliseu do que tinha acontecido. Geazi fala para ele: ali vem a Sunamita. Geazi então vai de encontro com ela e vai fazer uma pergunta para ela. E ele, quando chega diante dela, pergunta para ela: vai bem a sua casa? Vai tudo bem. Amém?
Como está o seu marido? Está tudo bem? Está o poder da palavra, irmão. É o poder da palavra. Bênçãos e maldições estão no poder da palavra. Eu não consigo, eu não posso, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso. Você não pode, irmão, desistir dos seus sonhos. Você não pode desistir dos seus objetivos. Se os seus objetivos é Jesus Cristo, irmão, você não, com Jesus, ia levantar um homem para ele ficar caído na salgeta. Irmãos, eu estou há 12 anos tentando servir a Jesus Cristo. Mas quantas vezes eu caí na sarjeta? E cada queda, irmão, cada situação ela me trouxe um aprendizado. Cada situação ela me trouxe um aprendizado. Por quê? O ser humano ele não está preparado para ajudar o outro. Olha para você ver, quando Mefibosete estava em Lodebar. A Bíblia diz que Lodebar é lugar de tristeza, de dor, lugar de lamento, lugar de esquecimento, lugar de angústia. E lá estava Mefibosete. Quem era Mefibosete? Filho de Jonas, neto de Saul. Aquele jovem, irmão, aquele homem, ele era um príncipe, mas ele estava lá aleijado de ambos os pés, estava abandonado, ninguém dava nada por ele. Mas há uns anos atrás, Jonas fez uma aliança com Davi. Amém? Você está bem lembrado, irmão, naquele dia do seu batismo, que você invocou esse nome. Esse nome é poderoso. Eu busco encontrar alguma coisa ainda que Deus, o Senhor Jesus, não possa resolver. Não tem nada nessa vida, não tem uma enfermidade, não tem um problema, não tem um sonho, meu Leandro, que o Senhor Jesus Cristo não possa resolver. Mas muitas vezes nós estamos pedindo da forma errada, nós estamos nos comportando da forma errada, irmão. E quando Davi tinha vindo ali daquela batalha, porque Davi passou por um momento angustioso, quando Absalão se levantou contra o próprio pai, mas Deus tinha dado vitória para Davi. Davi vinha vindo ali e ele chegou no seu palácio, contemplando aquilo que Deus deu para ele. Algo desceu no coração dele. Existe ainda alguém da casa de Saul para usar de benevolência de Deus? De repente um homem chamado Ziba, lá dentro do palácio, e quando trouxe Ziba na presença de Davi, Ziba disse que Mefibosete estava em Lodebar. Irmão, Davi mandou as carruagens real buscar Mefibosete. Olha a situação. Como que o filho de Deus, irmão, pode andar triste? Como o filho de Deus pode andar? Irmãos, o Senhor Jesus Cristo nesta noite, irmão, Ele quer te levantar. O Senhor Jesus Cristo nesta noite está, irmão, querendo te encher com o Espírito Santo. Quer te curar. Ele quer te libertar. Porque quando aquela mulher chegou na presença de Eliseu, o problema dela não estava solucionado. Muitas vezes aqui nós não temos confiança quando nós entramos para aquelas portas. Será que essa igreja é verdadeira? Será que esse profeta é verdadeiro? Será que esse pastor é verdadeiro? Irmãos, não tenha dúvida. A dúvida, irmão, o arrazoamento é de Satanás. Amém? O arrazoamento é do diabo. Olha para você ver o que Eva fez com a humanidade quando ela razoou na palavra de Deus. Deus, ele foi bem claro quando ele disse: no dia que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Mas o diabo, irmão, ele é sagaz. O diabo, irmão, ele tenta te iluminar você. Ele quer fazer uma troca com você, irmão. Não dê lado para Satanás. Nós temos que tratar o diabo, irmão, com agressividade. Nós temos que tratar o pecado, irmão, com agressividade. Mata o pecado, mata ele. Tem que matar o pecado, irmão. Se nós não matar o pecado, irmão, nós não conseguimos nascer de novo. E sem o novo nascimento, irmão, nós não vamos lugar nenhum.
sem novo nascimento, nós não vamos lugar nenhum, nós vamos ficar que nem o corvo, Joãozinho. Amém? Joãozinho Corvo. Estava lá, aquele agricultor foi lá e amarrou o Joãozinho Corvo, e de repente os corvos passaram, os passarinhos, e chamando: Joãozinho Corvo, nós precisamos sair daqui, porque o inverno está chegando, nós temos que voar para outro lugar. E já tinham se amarrado Joãozinho Corvo, mas Joãozinho Corvo ainda estava agindo como se estivesse amarrado. Eu não posso, eu estou amarrado, e ele estava livre, e nós estamos livres para voar, meu irmão. Nós estamos livres, irmão Wesley, para você chegar e lutar com Satanás de igual para igual. Nós temos arma para lutar com o diabo de igual para igual. De igual para igual, irmão Jesus. Amém? Eu estava falando aqui com o pastor no escritório. Segunda-feira eu estava no monte orando. O irmão Samuel estava mais cedo, meu irmão Eliel. E eu estava ali entrando na presença de Deus, buscando, tentando, fazendo a mesma coisa. Buscando, porque você tem que trazer Deus em cena. Amém? Buscando, falando a Deus daquela coluna de fogo que guiou Israel no Egito. Aquela coluna de fogo era real, irmão. Ela não é um fantasma, ela é real, irmão. Nós temos que desejar aquela coluna de fogo, irmão. Você tem que desejar. E de repente eu comecei a orar pela esposa do meu amigo pastor Noel. Ela está passando por um momento difícil. Ela está com aquele problema, já caiu por terra em nome de Jesus. Mas eu estava orando para aquela mulher, irmão, como se eu estivesse orando pela minha mãe. Eu coloquei o mesmo sentimento na oração, como se eu estivesse orando pela minha mãe, para aquela doença maligna e maléfica. E de repente, irmão, quando eu olho lá do outro lado, quem vem vir na minha frente, irmão? Ela vinha dançando, pastor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Como o pastor Rubens pregou essa palavra, eu vou ser julgado por essa palavra no dia do juízo. No dia do juízo. E eu olhando de lá, ela vinha balançando. Ela subia, ela baixava. E eu comecei a gritar: foi Senhor Jesus Cristo, só o Senhor e eu é testemunho do que eu estou vendo. E vinha aquela bola de fogo de encontro, irmão. E de repente aquele sentimento tomou meu coração. Eu tive que usar a palavra. Falei: Satanás, entre esse câncer e a minha irmã, eu coloco o sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu sou desse jeito, irmão, para nós vencer o diabo. Porque Satanás, irmão, se tem uma coisa também, irmão, que eu admiro em Satanás, é a existência que o diabo tem. Porque ele é o derrotado. Ele já está sentenciado, mas ele não para. 24 horas ele está ali, irmão, tentando de, sabe? E nós, como filhos de Deus, irmão, nós temos mais de 700 promessas dentro dessa escritura. Nós estamos de braços cruzados duvidando. Amém? Será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu fui curado? Irmãos, nessa noite eu quero apresentar para você o nosso irmão John Wynn, aquele cego jornaleiro. Quando ele esteve na reunião do profeta, o profeta orou por ele, e de repente, olha ele novamente na fila, porque os olhos dele não tinham sido abertos ainda. O profeta disse que ele estava curado, e os olhos dele não tinham sido abertos ainda. Ele voltou lá na fila mais uma vez vindo, e ele, no natural, não tinha sido curado, mas no espiritual tinha. O profeta disse para ele: vai para sua casa testificando que você estava curado. No outro dia, olha John Wynn com um jornal na mão lá na esquina: extra, eu fui curado, testificando da cura. Mas a cura no natural ainda, na matéria, não tinha sido concluída, irmão, mas ele recebeu aquela palavra, irmão, na alma dele. E aí as pessoas dizem: você foi na reunião daquele charlatão, você foi na reunião daquele homem, mas nada poderia roubar, irmão, aquela palavra que ele recebeu do profeta. E de repente ele decidiu cortar o cabelo, e quando ele estava lá no barbeiro, então o homem já tinha feito a metade da barba dele, e o povo tirando o sarro dele, caçoando dele, porque ele estava testificando da cura. De repente, irmão, o profeta disse que os olhos de John Wynn foram abertos, e de repente olha e vê naquele homem no espelho, nada pode segurar mais aquele homem, irmão. Ele deixou tudo para trás, saiu correndo de rua abaixo, testificando a palavra de Deus. Você imagina, irmão, que com a igreja cheia do Espírito Santo pode fazer? Senhor. Ele pode sair no meio da rua, tratar
traz os aleijados, traz os cancerosos. Nós temos que fazer isso, irmão. Você tem que ir lá na esquina, lá você saber que tem um aleijado. Fala, a sua situação. Eu tenho um vizinho lá, ele muito maravilhoso, meu vizinho, e ele era o peão. Ele caiu do cavalo e ele estava caindo de roda. Mas todo dia eu falo para ele: você tem que aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. No dia que você aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, você vai levantar daí. Eu tenho que usar essa palavra, irmão. Amém? Porque eu sei que é verdade. Nós temos que fazer isso, irmão. Nós temos que trazer atrás. Porque se você muitas vezes for os doutores aí, sabe, os ricão, eles não querem vir para a igreja. O que Jesus disse? Sai os varados, irmão. Traz os coxos, os aleijados, traz os presos, traz tudo que você achar por aí, irmão. Que o mundo diz que não tem jeito, mas Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Nós temos que fazer isso aí. Nós temos que ser que nem aquela mulher, aquela menina que estava na casa de Naamã. O Eliseu nunca tinha orado para um leproso, mas um dia Naamã descuidava e deixou a menina ver a lepra. E ela falou para a senhora dela: minha senhora, se Naamã tivesse em Samaria, diante do profeta de Deus, olha a situação que ela colocou Eliseu. Amém? Deixa eu falar para você. Traz essa igreja, chama os drogados, chama os problemáticos aqui para dentro, coloca diante do homem de Deus. Amém? Quando cheguei a Morada do Sul, irmão, coloca diante do homem de Deus. Nós temos que fazer isso, irmão. Nós temos que exercitar a nossa fé. Amém? Porque é só isso que nos dá vitória. É só isso que nos dá vitória. Amém? Porque a fé daquela mulher não estava em Geazi. Eu estou terminando. Eliseu pediu para Geazi na frente colocar o cajado de Eliseu sobre a criança. Chegou lá, irmão, colocou o cajado sobre a criança não sobreviveu. Amém? Nós temos que fazer, irmão, uma prova. Nessa noite eu quero perguntar para você: onde está a sua fé alicerçada? Amém? Onde está a sua fé alicerçada? Faça a prova disso. Não perca mais tempo, não é verdade, irmão? Não perca mais tempo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Meu grande amigo, nosso grande amigo, né? Sempre está aqui quase todos os meses aqui, né? Você é algo muito, muito especial. Obrigado, meus amigos. Obrigado. Tá pronto, Gandinha? Gente, olha ali, ó. Fizeram um carinho, um lanche para todos vocês. Vocês podem comer à vontade, à vontade. Nós compramos para comer, levar para casa, tá bom? Por favor, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele nos deu até aqui e vai nos dar muito mais ainda, viu? Bondoso Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por ser tão maravilhoso conosco, Pai. E o profeta Isaías havia dito que o Senhor é maravilhoso. Ah, Deus forte, príncipe da paz. Ah, Deus, nós cremos assim. Continue cuidando de todos nós. Ah, nos abençoando no decorrer ainda da nossa reunião, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe agora este alimento para os seus filhos. Santifica ele, Pai, para a tua glória, Deus. Nós oramos. Amém, Jesus. E amém. Muito bem. Daqui a pouco nós vamos, né? Vamos nos alimentar, amém, comer, tomar um refrigerante e depois a gente volta para cá de novo, viu? Ainda tem mais hinos, ainda tem louvores. Obrigado a todos. Deixa ele.
Verdadeiro, o que é? Ô, querido, mas... É mesmo? A gente está gravando aqui.